Imagine você tendo uma IA que atende às ligações dos seus clientes, fazendo reclamações, sugestões, elogios, seja lá o que for. Ela conversa, entende, compreende e registra tudo no seu Google Sheets, na planilha do Google Sheets, de forma rápida e automática. E é isso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Você vai conseguir programar isso em poucos minutos, garanto pra você que é bem de boa. Antes de eu mostrar como que funciona e como que a gente faz isso na prática, deixe-me mostrar pra vocês o funcionamento, certo? Aqui eu estou usando uma plataforma chamada Retail AI. Essa plataforma, ela serve para a gente estar construindo agentes que atuam em ligação, certo? No momento que ela recebe a reclamação, sugestão, enfim, ela vai estar ativando um fluxo aqui no N8N, onde a partir desse fluxo estaremos registrando aqui nessa planilha o nome do cliente, o resumo da reclamação do cliente, a transcrição completa e o nível de prioridade, beleza? Então eu vou mostrar para vocês agora como que vai funcionar na prática. Então, pessoal, eu vou clicar aqui em teste your agent, tá? Pra gente estar conversando aqui e eu vou estar conversando com a IA e observe como que funciona. Oi, Suelen da ouvidoria WhatsBot Pro. Obrigada por entrar em contato. Oi, Suelen, tudo bem? Então, eu quero fazer uma Oi, reclamação. sinto muito que precise reclamar. Estou aqui para ajudar. Pode me contar, por favor, o que aconteceu? Então, acontece que o sistema, ele tá fora do ar. Já fazem 3 dias e eu tento acessar e não dá certo. Entendo perfeitamente, imagino como isso tem sido frustrante. Pode me dizer seu nome para eu registrar sua reclamação? Sim, claro, meu nome é Anderson Adelino. Perfeito, Anderson. Só para confirmar, você relata que o sistema está fora do ar há 3 dias e você não consegue acessar. É isso mesmo? Isso mesmo, você é show. Estou registrando sua reclamação, Anderson. Só um momento. Ok. Registro efetuado com o protocolo 2015-921-01. Entendo a gravidade e entraremos em contato em até 72 horas com uma posição. Há mais alguma coisa que gostaria de acrescentar? Não, só isso mesmo. Muito obrigado, Suelen. Obrigado pelo contato, Anderson. Qualquer coisa, estamos à disposição. Tenha um ótimo dia. E ela desligou a chamada. É basicamente isso, tá, pessoal? Olha só, aqui no relatório tá escrito aqui, nome do cliente, Anderson Adelino, o resumo, usuário Anderson Adelino reclama que o sistema está fora do ar há 3 dias e ele não consegue acessar. E aqui toda a transcrição da conversa, certo? Eu dei prioridade, eles colocaram aqui como urgente, tá bom? Então, como é que eu faço aqui para ter esse sistema rodando, como que ele funciona? Primeiro de tudo, pessoal, deixa eu até estar copiando aqui esse prompt, tá? Tanto o prompt, como esse template, como essa planilha, vocês conseguem ter acesso lá na minha comunidade gratuita, tá? Que é a Zeniton Academy, que é essa daqui. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, no comentário fixado. Você acessa, tá? Aqui tem uns cursos gratuitos, tá? Tem 3 aqui que vão ser liberados em breve. Aqui tem Question Networking, ó, vocês podem acessar nosso grupo do WhatsApp, Discord. Aí aqui embaixo, bem acima das automações prontas, aqui embaixo tem templates educacionais. Aí vai ter uma aba aqui mostrando todo esse conteúdo, tá? Só clicar. Aqui não tá ainda, porque o vídeo não tá pronto, mas quando tiver, provavelmente, quando você entrar, já vai estar pronto aqui. Mas beleza, sem enrolação, voltando aqui pro vídeo. Aqui, quando você acessa a plataforma, tá? Deixa eu voltar aqui bem pro começo aqui da plataforma. Beleza? Então, quando você acessa, você vem para essa página aqui, certo? Aí você pode vir aqui em criar para criar um agente de voz, certo? Nesse caso aqui, a gente está trabalhando dessa forma com um sistema simples, tá? Não precisa de tanta complexidade para esse sistema que a gente está mostrando agora. Então, vocês podem vir aqui, ó, em Single Prompt Agent, tá? E deixa marcado um template em branco. Aí vem aqui em Create. Feito isso, aí vai abrir essa página aqui, tá? E aqui você vai colar o seu prompt, tá? Que você fica à vontade para construir o seu prompt. Eu vou deixar um prompt de referência, que é esse que eu utilizei na demonstração, tá? Então, assim, eu utilizo esse tal de WhatsBot Pro, esse aqui é um nome fictício que eu gerei, tá? Eu criei aqui um produto fictício, apenas para exemplificar vocês, tá? Então, ele tá tudo aqui. Quando você fizer isso, aí aqui em cima, vocês podem estar selecionando o modelo de linguagem, tá? No caso, você pode estar colocando, ó, o 5 mini, certo? Aí vem aqui, ó, o sistema rápido, certo? Vai ter aqui um sistema mais rápido. Aparece aqui, ó, Fast. Aqui você pode estar selecionando a voz atendente, tá? Tem modelos da Eleven Labs, da OpenAI, Cartesia, certo? Como também você pode estar customizando uma voz aqui. Você pode estar colocando a sua própria voz customizada. Mas no nosso caso aqui eu quero utilizar modelos prontos, tá? Vamos pegar aqui uma bem aleatória, tá? Por exemplo, essa
Susan aqui. Vou clicar aqui em usar voz e ela já aparece aqui. E o idioma, eu vou colocar aqui, idioma português Brasil, certo? Aqui embaixo, ó, tem essa opção aqui, ó, que é sobre a primeira mensagem, tá? Se a gente deixa User Speaks First, ela só vai iniciar quando o usuário, né, no caso, a pessoa que entrar em contato, falar primeiro. Mas se eu quiser que a IA fale primeiro, eu marco essa opção aqui, ó, AI Speak First, ok? Beleza. Aqui, nessa aba de Functions, eu tenho que colocar funções que ela irá chamar para executar determinada ação, beleza? Então, ó, se você for ver aqui no prompt, existem 3 tipos de ferramentas que eu deixei aqui bem claro, né? Que é cadastrar, end call e transfer call. Esse end call e o transfer call já são funções já padrões aqui da plataforma, tá? Basicamente, esse transfer call ele serve para transferir para humano, tá? Passando aqui o número de telefone do humano. Então, no momento que a IA ela precise passar para humano, aí é tudo pronto, tá? Aí depende da sua situação. Por exemplo, o cliente está muito alterado, ou então tem alguma demanda específica que não cabe a esse setor. Aí você pode estar transferindo a ligação para um humano. Como também você pode estar, inclusive, transferindo para um outro agente, tá? Pode ser que tenha ali um outro agente que você criou de outro setor diferente. Pode até que estar criando ali um center call de vários agentes separados, tá? Mas é uma questão um pouco mais avançada. O foco desse vídeo é algo mais direto e simples. O end call serve para desligar a chamada. Então eu deixo claro. E ó, use para encerrar a ligação normalmente após registrar, tá? Então ela vai registrar, vai perguntar se tem mais algum problema. Se eu falar que não tem mais um problema, ela vai lá, agradece e desliga, beleza? Ok, aqui eu posso estar adicionando base de conhecimento, então eu posso estar adicionando documentos sobre a empresa, documentos sobre o produto, tá? Para ela ficar mais inteligente, né? Digamos assim, com mais informações. Aqui em Speech Settings, eu posso estar colocando um background som. Aquele que eu usei no exemplo era o coffee shop, que fica o pessoal ali um cochichadinho ali de fundo, tá? Fica uma coisa ali mais natural. Você pode simplesmente deixar em não, com nada, tá? Tu pode colocar, por exemplo, um call center, que aí fica mostrando que tá digitando. Enfim, vou colocar esse call center para vocês verem como é que fica, tá? Temos algumas outras configurações aqui que eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, tá? Se vocês quiserem mais vídeos como esse aqui, de cold call, mais avançado, inclusive que eu ensino vocês a colocarem o número de telefone real, deixa nos comentários, tá? E se não se inscreveu ainda, já se inscreve e deixa o like, tá, pessoal? Se aparecer para vocês a opção de hypar, por favor, clique em hypar, tá? Não vai custar nada, mas beleza. A gente precisa aqui, ó, adicionar uma outra função também para chamar lá no Noite-N, certo? E eu preciso colocar uma função customizada, que é essa aqui, ó, Custom Function. Então, quando eu clicar aqui, vai aparecer essa tela aqui, tá? E eu preciso que ele chame esse webhook, tá? Por que, Anderson? Porque o que esse webhook faz? Se eu vir aqui em execuções, a gente vai ter aqui a última execução que eu fiz, tá? Que foi da demonstração. E olha só o que aconteceu por trás. O webhook, ele foi disparado. O webhook, ele foi disparado. E ele parou passando várias coisas, né? Ele passou aqui uma transcrição, ele passou aqui, ó, cada frase dita em cada segundo e minuto do vídeo, então é bem detalhado, né? Tem muita coisa que dá para você fazer a partir disso, certo? Então ele passou muita coisa. Aqui em argumentos, ó, ele passou o nome da pessoa e passou o relatório, certo? Do que a pessoa tá precisando. A partir disso, o agente A, ele vai receber essas informações. Então olha só, aqui eu tenho, ó, transcrição, ele passei aqui a transcrição, passei o nome do cliente e passei o relatório. E ele tem uma instrução bem clara aqui, ó, que é o seguinte, ó, você é um organizador de relatórios, receberá o nome do cliente, relatório da reclamação / sugestão e transcrição da chamada de voz. Você deve organizar tudo e retornar o output no seguinte formato. Então, quero que ele retorne o resumo, o nome, a transcrição e a prioridade. E para ficar tudo isso de forma organizada, eu uso um output parser, tá? Dessa forma aqui. Então, eu passo aqui como resumo, nome, transcrição e prioridade. Eu dou aqui 4 exemplos, que é urgente, alta, média e baixa. E depois ele vai preencher aqui na planilha passando as informações, beleza? Como que eu configuro então esse custom function aqui? Primeiro eu vou colocar aqui um nome, tá? Então no caso, no exemplo que eu uso aqui nesse prompt, eu deixo como, acho que é cadastrar que eu coloco, deixa eu ver aqui, ó. Isso, ó, cadastrar, tá vendo? Então vem aqui, custom function, eu vou colocar cadastrar. Na descrição, eu vou colocar o que essa função faz, beleza? Então, cadastra a reclamação, sugestão, elogio do cliente. Em API Endpoint, eu deixo post e aqui eu vou passar o URL do webhook, tá? E eu pego essa URL aqui, ó. Eu abro aqui o meu webhook, deixo o método post, produção e copio, beleza? Então, fazendo isso, eu venho aqui e dou um Ctrl V. E basicamente é isso, certo? Agora eu só preciso passar aqui como parâmetros, tá? No body, algumas informações. Eu clico aqui nessa opção aqui, form. Quando eu clico em form, eu consigo adicionando argumento por argumento. Então eu clico aqui em add e aí criou um campo, certo? Field 1. Esse campo aqui, eu posso colocar nome
E aqui eu coloco uma descrição desse campo, nome do cliente. Isso aqui vai ajudar a IA a entender o que se trata esse campo, tá? O tipo eu deixo como string, certo? Aqui em adicionar, eu coloco o relatório, certo? Então vem aqui, ó, relatório, ou então resumo, tá? Vou até ver como é que eu passei aqui pra gente. Foi relatório mesmo. Então eu vou repetir para não precisar mudar lá. Então, relatório da reclamação ou sugestão ou elogio. Beleza, deixo como string, certo? E aqui tem uma opção interessante, essa speak during execution, que é para ela falar durante a execução, tá? Porque se eu não tiver essa opção marcada, o que acontece? Ela vai dizer, tá, eu vou transferir. Aí vai chamar webhook. E enquanto não finalizar, ela vai ficar no silêncio. Então, se eu deixar marcado isso aqui, beleza. Enquanto estiver demorando, passou 2 segundos. Ela vai falar, eu estou aqui registrando, tá? Aguarde só um momento. Mas enquanto isso, tá já executando lá. Para não ficar aquele vácuo, aquele silêncio. E aí eu posso marcar aqui como save, né? E pronto, já registrei a função. Então, tecnicamente, já é para estar tudo funcionando tranquilamente, tá? Uma coisa também, pessoal, é o seguinte. Aqui em webhook, quando vocês forem criar o seu webhook, o respond deixe como when last node finishes, tá? Por quê? Que aí só vai retornar para IA lá, que deu tudo certo, quando terminar o fluxo, beleza? Se der algum erro, algo do tipo, retorna para ela. Por quê? Porque se você simplesmente deixar como imediatamente, que é o padrão, vai funcionar, vai. Mas se tiver algum erro, algum bug aqui, vai ficar muito instantâneo. Tipo assim, vou registrar com essa reclamação aí. Já registrei. Fica muito rápido. Então, quando tu deixa aqui em when last node finish, ele vai aguardar, finalizar tudo. Então, aí processar tudo, registrar. Aí, quando finaliza, que avisa, tá bom? Beleza. Então, vamos testar agora como é que ficou. Vou clicar aqui em teste. Oi, Suelen da ouvidoria Whats para o Pro. Obrigada por entrar em contato. Oi, Suelen, tudo bem? Eu quero fazer um elogio. Que ótimo, fico feliz em ouvir. Pode me contar o que você gostou no WhatsBot Pro? Não é na plataforma, na verdade. Eu tive um problema uma vez e Thiago, eu acho que ele é da equipe de vocês aí de suporte, ele me auxiliou bastante, foi por chat. E aí, como eu consegui resolver o problema, eu quero agradecer aqui. Que ótimo saber disso. Muito obrigada pelo retorno. Posso registrar seu elogio com seu nome e a descrição completa do que aconteceu? Sim, pode sim. Perfeito. Qual seu nome, por favor? Meu nome é Lucas. Obrigado, Lucas. Vou registrar seu elogio agora. Tá certo. Cadastrar nome Lucas, description. Elogio, atendimento do suporte. Em especial pelo colaborador Thiago, que auxiliou bastante e resolveu o problema. Cliente satisfeito e agradecido. Isso aí. Perfeito, Lucas. Seu elogio foi registrado com sucesso e protocolo gerado. Algo mais que eu possa anotar ou auxiliar hoje? É isso, pessoal. Vê que tá funcionando aqui a questão do registro e tudo mais. Tem algumas observações que eu gostaria de falar sobre a IA de ligação, tá? Então é o seguinte, pessoal, questão de precificação, questão de latência, de uns tempos para cá já melhorou bastante, tá? Antes demorava uma eternidade para poder responder, isso sem dúvidas já é uma melhora, mas ainda tem alguns pontos que precisamos ter uma atenção, né? A primeira questão da voz em si, você percebe que ainda dá para perceber que é uma IA falando, tá? Aqui no sistema não existem ainda vozes nativas brasileiras, as vozes são nativas americanas, então tem essa pegada de, na hora que a gente transcreve, dá para perceber um pouquinho o que é essa questão de uma IA. E também a gente tem que deixar o prompt um pouco mais enxuto, tá? Então, por exemplo, a gente tem que deixar mais claro que ela não deve falar sobre as funções, as tools que estiver executando, né? Isso não pode acontecer e durante a execução, vou chamar aqui a tool cadastrar para poder registrar, então não é para falar isso, então vai registrando, vai refinando até ficar de uma forma agradável, certo? Esse prompt aqui eu criei ele de forma bem rápida, tá? Apenas para demonstrar para vocês, então tem muita coisa que tem que melhorar aqui nesse prompt, tá? Algumas regras tem que ser adicionadas aqui, mas é isso, espero que com esse vídeo você já tenha um norte, já veja que tem essas possibilidades, essa integração aqui do Rich AI com o N8N, com o Google Sheets, e é isso, tá? Espero que tenham gostado, te vejo aí nos próximos vídeos, fico por aqui, valeu!